Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Cidadania e a nossa conversa hoje é sobre férias. Tem assunto melhor, né? Mas a gente vai falar principalmente de férias para crianças e adolescentes, especialmente para aqueles que têm algum tipo de deficiência, porque está aqui com a gente a Lúcia Dias Mendes, ela é coordenadora de psicologia do Olga Cos, né? Você já conhece o Instituto Olga Cos, é bem famoso, né? E também com a gente, esta online, a Ana Fonseca. A Ana é empresária e ela é fundadora do Pequenos Brincantes. Tudo bem com você, Ana? Tudo bem. Que bom que você está aqui com a gente vai entender melhor, porque a Ana, ela é mãe e um dia ela falou, preciso fazer uns brinquedos diferentes aí. Ela tem um bambolê, gente, que é muito bacana. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, ela vai mostrar pra gente, ele é sensorial, ele é muito interessante. Mas eu vou começar primeiro aqui com a Lúcia. Lúcia, obrigado, Olga Cos, sempre presente aqui, obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço pelo convite, né? Estou muito contente em poder participar aqui com vocês. Ana, vamos só fazer uma introdução rápida, porque o Olga Cos já esteve aqui, mas já tem quase 2 décadas, né? E o que o Olga faz diretamente com crianças? Ele é voltado para crianças e adolescentes? Isso. O Olga Cos, ele é um instituto onde ele promove oficinas de esporte. Através do esporte, a gente procura desenvolver autonomia, independência e socialização das pessoas com e sem deficiência ou em situação de vulnerabilidade social. As idades são variadas, a partir de 6 anos até 80 ou a idade que tiver. Não tem necessariamente um corte na idade. Todas as pessoas que quiserem participar de uma oficina de esporte é sempre bem-vinda. Que legal. E, Lúcia, vocês estão, o Olga Cos, aqui na capital paulista e em Brasília, é isso? Isso. Hoje em dia nós estamos aqui em São Paulo, né, com a sede ali próxima ao Anhangabaú. E temos também, desde o mês passado, uma outra sede em Brasília. E futuramente, para o ano que vem, já temos também projeto no Rio de Janeiro. Ah, que bom. Tomara que esse trabalho se espalhe o máximo possível, porque ele já tem um know-how muito interessante. Agora, Lúcia, a gente vê sempre campanha, principalmente para os adultos, mas a gente está falando de jovens e adolescentes, é para fazer esporte, né? Pelo menos 30 minutos todos os dias e tudo mais, né? E eu tenho isso para mim. Se a gente começa desde criança, você, por exemplo, a gente vê que faz esporte, né? Ela é psicóloga, mas a gente vê pelo porte físico dela que ela faz esporte. Tem que começar cedo para pegar o gosto para o resto da vida, né? Ou não? Exatamente. Até porque o esporte, ele é algo que ele nos ajuda no desenvolvimento do modo geral, né? É uma forma de, através do esporte, também a gente poder desenvolver tanto a parte física quanto a parte mental. Porque é importante a gente oxigenar o cérebro, ter uma atividade, fortalecer o corpo, para a gente ter resistência, mais habilidade e disposição. Então é um ciclo, né? Se você treina, você vai se sentir bem, você vai dormir bem, você vai pensar bem, né? Então você vai aprender bem. Então é algo que vai contemplar todas as necessidades de uma pessoa. Agora, principalmente, todo mundo, qualquer bicho, né, gente? Não é só ser humano, os racionais e os irracionais. Todo mundo precisa, até os cachorrinhos precisam todo dia estar lá e a gente precisa fazer exercício. Agora, se a gente puder fazer de uma forma lúdica, brincando, aí é melhor ainda, né? Por isso que eu vou falar um pouquinho com a Ana, para ela contar. A gente vai intercalando um pouco a história do Olga Cos, mas com a Ana também. Ana, conta um pouco da sua história. Como é que um dia você falou, opa, preciso fazer uma coisa diferente aí, especialmente para as crianças deficientes. Eu sei que a sua empresa não é só para criança deficiente, mas eles se aproveitam muito do seu trabalho. Conta pra gente. Na verdade, essa ideia toda nasceu na pandemia, né? Então, eu tive a minha filha na pandemia e eu senti uma necessidade de fazer como se eu estivesse começando um esporte com ela desde pequena, um desenvolvimento motor a partir de 2 meses, e eu descobri um bambolê sensorial e eu fiz para ela desenvolver em casa. E aí eu resolvi começar a fazer para vender, para ajudar outros bebês, né? Como estava todo mundo trancado dentro de casa, a gente acabou tendo essa ideia de comercializar e ajudar outras mães que estavam com os bebês em casa.
Então, nasceu o Círculo do Movimento, que é um bambolê sensorial, que auxilia bebês a partir de 2 meses de idade. Eu Não entendi. tem idade Deixa eu só te limite. cortar. Eu vou te cortando aqui para a gente entender, desculpa. Achei muito interessante porque seu bebê nasceu durante a pandemia, ou seja, você não podia levá-la num parque para ver as árvores, para ter um contato com outras crianças, para tocar nos brinquedos. É aí daí que nasceu essa coisa do bambolê sensorial, é isso? Foi. Ela nasceu em julho de 2020. Então, a gente estava trancado mesmo, nem se falava de vacina, acredito, ainda na época. Então, ela Aham. ficou basicamente um ano sem poder ter esse tipo de contato, né? Uhum. Até um pouco mais de um ano. Então, acabou que eu fui desenvolvendo coisas em casa para ela conseguir brincar, desenvolver, né? Conhecer outras texturas, outras coisas. Então, eu fiz esse círculo, né? Um bambolê sensorial, e para ajudar no desenvolvimento dela. E acabou que eu descobri diversas outras atividades com ele e auxílio, que não só para bebê, principalmente com bebês com deficiência, com autismo, com outras síndromes. Hoje a gente sabe e comprova que auxilia muito no desenvolvimento. Que legal. Eu comparo essa sua iniciativa, por exemplo, com o desenvolvimento tecnológico da NASA ou dos carros que correm na Fórmula 1, porque eles são muito específicos naquele momento, mas dali surgem ideias que vão ser usadas nos outros carros, no dia a dia, né? Então, o período da pandemia foi difícil, mas você focou e falou, poxa, não posso levar minha... É menina ou menina a sua filha? Menina, Menina. E aí, não, como é o nome dela? Maria Beatriz. A Maria Beatriz. Não consigo levar a Maria Beatriz num parque, não posso para ver os avós, as outras crianças, vou criar uma coisa diferente. Mostra um pouquinho o bambolê, na medida do possível, a gente vai tentando mostrar aí como é que foi essa criação. Olha que legal esse bambolê. Não é um bambolê, gente, para criança, pode até ser depois ela rodar como normal, mas ele é um círculo, né? Vai explicando para a gente. Você explica um pedacinho e depois a gente continua mais outros trechos. Tá, na verdade são 18 áreas sensoriais, né? Aham. Então ele tem algumas outras atividades. Por exemplo, aqui a gente tem um ursinho no velcro, que ajuda tanto na força quanto na pega, no desenvolvimento motor fino, né? Que é essa pega que faz a mãozinha assim esticadinha. Então a gente tem um ursinho, e aí a gente tem 18 texturas diferentes, tanto de fitas soltas quanto de fitas amarradas. Aqui a gente tem um guiso que faz barulho, que também é importante para o desenvolvimento auditivo. E aí a gente tem diversos tipos de textura. Aqui a gente tem a argola, que é a primeira pega do bebê, que é a pega fechadinha, né? Então, desde quando o neném nasce, a partir de 2 meses, então ele tem essa pega, que é aquela pega de segurar o dedo, que você dá o dedo pro bebê, o bebê segura o dedo. É essa daqui que vai desenvolver primeiro. Então, a gente tem essa argola para ajudar o bebê. E aí a gente tem várias outras texturas aqui, inclusive esse pingente de seda que eles adoram, né, que desenvolve bem a parte sensorial e vai auxiliando esse bebê num desenvolvimento motor junto com o desenvolvimento sensorial e cognitivo. Que legal. Então, assim, depois a gente continua mostrando, porque é muito curioso e muito bacana, né? Mas a criança, ela fica no meio, você põe ela deitadinha, por exemplo, deitada não, vamos supor que ela está sentada no chão e ela fica no meio desse círculo, é assim que funciona? Ou em cima Na da verdade, para cama? os bebês, a posição inicial para os bebês é o tummy time, que a gente fala, que é a barriga no chão. Então, esse vai ser a primeira posição, a principal posição, a mais importante para o bebê desenvolver, né? Fazer o desenvolvimento motor, fortalecimento da cervical é o primeiro passo. Inclusive, para os bebês com deficiência, que tem mais dificuldade, para os prematuros, vai usar essa posição, vai ser a principal posição para auxiliar esse bebê. Que Né? O legal. bambolê sensorial pode ser usado até no mínimo 2 anos de idade, mas ele não tem idade limite. A gente tem aí histórias de crianças com 9, 10, 11 anos que brincam com ele também. No mínimo, você quer dizer que a partir de 2 anos, é isso? Não, é a partir de 2 meses que pode usar, porque eles enxergam melhor. Até no mínimo 2 anos você vai usar para o desenvolvimento da criança. Depois de 2 anos, ele continua usando de diversas outras formas, mas focado no desenvolvimento mesmo é de 0 a 24 meses. Que bacana, que bacana. O que você achou aí desse bambolê? Achei bastante interessante, né? Até porque eles buscam, nessa fase mesmo do desenvolvimento sensório-motor, é onde eles começam a identificar, conhecer, né? Texturas, sons. E isso vai auxiliar muito mesmo, porque a forma como eles movimentam a posição do corpo, igual ela falou, barriga no chão,
é que vai fazer com que ele consiga depois engatinhar, arrastar, engatinhar e ter forças para conseguir andar. Que legal. Então ele passa por toda essa fase, muito interessante. Ô Lúcia, quando a gente fala de algum tipo de deficiência, sempre que tem alguma coisa criada para uma pessoa deficiente, seja uma janela que ela é um pouco mais baixa, assim, ela é mais alargada, uma porta mais larga para passar uma cadeira de rodas, ela não atrapalha em nada a pessoa que não tem aquela deficiência. Ela até melhora, uma porta mais larga não atrapalha em nada, uma janela mais ampla que o cadeirante consegue ver lá fora, também para quem, né? E nesse sentido, o esporte também, você aprende muito com aquela criança que tem uma dificuldade motora. Totalmente. E que isso pode ser usado para outras pessoas também? Totalmente. Eu até costumo falar, se você permitir, é rápido. Não, né? fica à vontade. Quando eu fui para a oficina a primeira vez, né, eu fui com essa ideia, porque a gente sempre vai, a gente fala assim, eu vou chegar lá, eu vou ajudar, eu vou passar o meu conhecimento, eu vou poder transmitir, fazer várias coisas. E para minha surpresa foi geralmente ao contrário. Eu saí de lá assim, maravilhada com tanta coisa que eu aprendi com a troca que houve, né? Porque não que a gente não passe informações positivas e válidas para eles, para ajudar no dia a dia, mas tem essa troca. Eles também nos ensinam muita coisa, tá? Então, quando a gente faz uma oficina através do esporte, a gente promove... É um contexto, é um diferencial, não só daquele participante que está ali, mas da própria família, porque é uma forma da gente trazer aquela família também para a realidade e ele poder fazer uso e se sentir pertencente àquela proposta, a atividade que está sendo sugerida, que está sendo ofertada a ele. E dentro do Instituto a gente acaba oferecendo isso. Porque a gente começa a desenvolver coisas com o participante em oficina e aquilo ela transpõe. Ela vai para outros caminhos, vai para outros lugares. Então, tanto a gente aprende quando ele começa a aprender e desenvolver, a gente vê o retorno para poder dar continuidade, e que quanto aquele aprendizado dele envolve também a família. A família começa a ver que é uma porta que se abriu, é um caminho diferente, porque até então... Não é que não existiam pessoas com deficiência, a deficiência ela sempre existiu, é uma coisa que está aí a vida toda e há muito tempo. Só que antes ela não tinha o espaço, ela não tinha o olhar, não era acolhido. E hoje em dia não. Hoje em dia, principalmente mediante as oficinas do Instituto, o Instituto ele conseguiu abrir portas, né, a fazer com que essa pessoa ela se sinta mais valorizada, ela sabe que ninguém é igual, né? E isso independente de você ter uma deficiência ou não, uma pessoa não é igual à outra. Cada um tem as suas facilidades e tem as suas dificuldades. O que vai mudar ou diferenciar uma pessoa da outra é o tempo de resposta. É o tempo que eu levo para assimilar e colocar aquela informação na prática. Mas a pessoa, todo mundo aprende, cada um no seu tempo. E é esse tempo que às vezes não era respeitado, todo mundo queria tudo muito rápido. Né? Era tudo para ontem, era tudo acelerado. E quando a gente começa a fazer uso disso, a sentir que eu posso também aprender e participar, talvez num tempo maior, eu sempre brinco com os participantes, eu falo, olha, se você aprende algo mais rápido que o seu colega, então vamos fazer o seguinte, ele vai precisar de mais de uma vez, você já aprendeu, então você aproveita para aquilo que você aprender, você melhorar ainda mais. E com isso ele está aprendendo, até que vocês consigam caminhar juntos, lado a lado. Né? Ele no tempo dele e você no seu. Nossa. Você às vezes consegue aprimorar e ele pelo tempo da repetição, ele também vai conseguir acompanhar. Então, nesse mesmo momento, o que a gente acaba fazendo? A gente trabalha a equidade. A equidade não é criar condições para que as pessoas possam caminhar juntos, né? Ô Ana, eu vou falar com a Ana aqui que está online com a gente, eu precisava de uma psicóloga, né, quando eu estava lá no primário antigo, né? Porque naquele tempo o professor de educação física ele olhava assim, é bom de futebol, vem, não é? Fica fora, fica no banco, né? E a gente se sentia meio excluído, né? Às vezes queria jogar outra coisa, mas não tinha, né? Uma psicóloga faz falta nesses momentos aí, não faz, Ana? Faz demais. Estou aprendendo muito com ela, inclusive. Porque... E isso faz... Oi? Diga.
Não, que eu acho importante mesmo esse trabalho com criança, não só com criança com deficiência, mas com criança no geral, assim, eu acho que faz muita falta, inclusive agora a importância dos esportes nessa era que a gente está com tanta tela, né, nessa infância hipnotizada que a gente está tendo, as crianças muito hipnotizadas com tela, então eu acho que esses programas de esporte, inclusive orientados com uma orientação mesmo, auxiliam demais, né, essas crianças que estão cada vez mais hipnotizadas no computador, ou no celular, ou no tablet, que anda fazendo tão mal, né? A gente vê vários adolescentes aí com vários problemas psicológicos, inclusive, que precisavam estar, né, nessas atividades, né, nesses esportes, e tendo um incentivo dentro de casa. Eu acho que eu não tiro a culpa dos adultos, porque acho que os adultos sentem essa necessidade de hipnotizar as crianças, os adolescentes, ou a criança que estiver com ele, para conseguir ter tempo e fazer as atividades. Então, acho que realmente o esporte com orientação é a grande saída, assim, é a grande sacada que a gente tem que ter para a nossa infância ou para as nossas crianças de hoje em dia. Eu acho mega importante esse trabalho. Ana, qual que é a sua formação? Você tem cara de psicóloga também, mas acho que não. Ixi, não. Eu sou bióloga, na verdade eu sou formada em biologia e gastronomia. Biologia então, assim, e gastronomia. E aí ela juntou tudo isso, gente, para fazer os brinquedos mais interessantes. Se você quiser, você volta ali no Bambolê, mas eu queria que você falasse de outras coisas que você tem criado. Então, na verdade, eu tenho esse Bambolê que é para bebês, né? A gente tem a Pequenos Brincantes, ela é uma empresa de brinquedos artesanais. O Círculo do Movimento é o único brinquedo da categoria certificado pelo Inmetro, então a gente trabalha só com brinquedos seguros. A gente está lançando outras linhas, né, agora de brinquedos artesanais, então a gente tem uma linha de feltro agora que tem cubo sensorial, tem uma pirâmide de alto contraste que é muito importante, que ela é toda preta e branca, no desenvolvimento visual. A gente tem uns quiet books, que são os brinquedos, é um livro de feltro que ajuda a criança tanto na parte criativa, cognitiva, a desenvolver histórias, a brincar, e ter esse tempo lúdico e divertido de desenvolvimento com a família no chão. Né? Então, a gente nunca indica deixar a criança sozinha, a gente sempre fala para a família brincar junto, né? Principalmente no período de férias. Então, de repente, a mãe está com o bebê em casa e a criança mais velha está de férias. Por exemplo, é o meu caso. Eu tenho uma filha de 3 anos e meio e um bebê de 6 meses. E essa minha filha vai entrar em férias agora em 15 dias e vai ficar o tempo todo em casa. Então, conforme a gente tem brincadeiras lúdicas, divertidas, interessantes no chão, que a família inteira consegue brincar junta, ajuda muito, inclusive nesse período de férias, né, que tá todo mundo em casa e fica aquela semi-loucura. A gente tira um pouco essas crianças de tela e faz essas brincadeiras no chão. Muito bacana. O que você acha, Lúcia? Porque na infância, quem é de outra geração, hoje é a geração Z, né? Aí tem a X, Baby Boomers e tudo mais. Já nem sei mais qual que eu sou. Mas eu me lembro que a gente ficava muito ansioso para jogar stop, ou aqueles negócios de montar quebra-cabeça no chão. E aí a família se reunia, né? E era muito gostoso, a gente ficava assim. Hoje as telas, como a Ana colocou, ela individualiza muito a gente, né? Individualiza. Ela acaba deixando a pessoa, assim, a pessoa tem aquela impressão de que ela tem um grupo gigante, porque hoje em dia você se associa a várias pessoas no mesmo momento ali a partir de uma tela de um computador. Mas ao mesmo tempo você se torna muito solitária, porque você fica muito no individual. Né? É cada um com a sua tela, cada um com o seu computador. E isso, o celular ele é bom, computador, como notebook, eles são ótimos, são maravilhosos, mas depende da forma como é utilizado, né? Tem algumas situações em que realmente eu acho que ele traz algumas consequências, infelizmente negativas, porque ele faz com que a pessoa desenvolva algumas coisas. Tem pessoas que ficam muito ansiosas por conta do jogo, que quer passar de fase, que quer brincar. Tem pessoas que aí logo em seguida ficam tristes, às vezes porque tem perdas. Num grupo, um ganha, outro perde, e aí tem a depressão. E isso tudo, ele é interessante? Ele é bacana, mas a gente precisa também apresentar para essas pessoas que existem outras alternativas. E é nesse momento que o Instituto pegou essa sacada e trouxe coisas muito interessantes. Porque dentro de uma oficina de esporte,
de acordo com várias modalidades que temos hoje em dia, porque tem taekwondo, tem karatê, tem futsal, tem capoeira, tem basquete e assim, para o futuro a gente já está pensando também em natação. Então ele tem diversas formas para atingir um público de idades variadas, com atividades também variadas e que através do lúdico, porque nós também fazemos brincadeira, tem a parte do esporte, tem a parte técnica, tem, mas nós também temos o momento lúdico, que é o momento do compartilhar, que inclusive ele é conduzido pelo psicólogo e o fisioterapeuta agora, porque dentro dessa atividade a gente acaba tendo dois olhares, a gente já olha o olhar com o aspecto cognitivo e também com o aspecto motor, porque um caminha ao lado do outro. E é importante que haja esse trabalho em conjunto para esse desenvolvimento. E nessas atividades, porque são atividades ao ar livre, são atividades que promovem o bem-estar, promovem a melhora do emocional, do psicológico, aliviando o estresse, e o Instituto ele preza bastante isso. E a gente está aí com uma proposta super bacana, tem oficinas de esporte que elas não param durante as férias, então a pessoa pode continuar fazendo. Tem também oficinas que são realizadas, como a gente falou, que é em várias áreas, né? Norte, Sul, Leste, Oeste, várias instituições e CELS. Tem também as atividades de recreio das férias, que são atividades ao ar livre, atividades prazerosas, e a gente passa um conteúdo, passa um significado, e é uma forma de se socializar também, trazendo esse conceito, exatamente assim como está sendo mostrado, trazendo esse conceito de uma forma mais leve, mais saudável, né? Mais direcionada, porque a partir das brincadeiras também a gente aprende e aprende muito e desenvolve. E vai até de encontro também, exatamente como a Ana falou, dentro dessas habilidades, porque ali ela apontou algumas coisas que ela traz, que ela trabalha dentro desse bambolê, a parte lúdica, a parte sensorial, né, Ana? E através do esporte a gente também consegue trazer isso ou dar continuidade. Então eu acho que está até casando bem aí essa matéria, porque começa lá na infância e a gente já vai dando continuidade dentro das oficinas. Não, isso que vocês estão trazendo de orientação para a gente é muito relevante. Hoje a gente vai numa churrascaria, num restaurante, as crianças estão tudo com o tablet, com o celularzinho. Aí às vezes o adulto até acha bom, né? Deixa eles lá porque eles estão brincando, né? Mas será? Por quanto tempo? Né? E depois vai para casa, é a mesma coisa, né? Então a gente está falando um pouco sobre isso e dá essa oportunidade para as crianças brincarem e os pais também brincarem juntos. Eu vou para um rápido intervalo e depois eu volto para explicar vários programas que o Olga Costa tem e como é que você tem acesso, porque não é só na unidade deles, eles têm parcerias. Então, às vezes, perto da sua casa tem um programa interessante do Olga Costa para você ir também, tá bom? Eu volto já já. Estou de volta aqui no Alesp Cidadania falando sobre brincar, né, gente? Brincar nas férias para todo mundo, crianças e adolescentes principalmente. Hoje a gente tem muita opção. A gente estava falando no primeiro bloco aí que muita tela, muito computador, muito celular, também tem que evitar um pouco, né? Mas tem muita opção. O Instituto Olga Costa é um deles. Eles têm parcerias muito interessantes. A gente está aqui com a Lúcia Dias, mas eu vou voltar agora com a Ana Fonseca, ela é empresária. Ela mostrou para a gente no primeiro bloco um bambolê, né? Mas parece que tem um outro nome, ela vai relembrar para a gente. Mas eu queria saber um pouco do seguinte, Ana. Os seus brinquedos, eles são artesanais, né? E qual é o diferencial dele? Porque ele não é só para criança deficiente, ele é para todas, mas ele tem um diferencial, né? É o Círculo do Movimento, né? Que é um bambolê sensorial. A gente só trabalha com brinquedo artesanal, mas eles são seguros, é o único certificado pelo Inmetro no Brasil. Então, inclusive ele foi supervisionado por diversos especialistas, ele vai com um manual do usuário, que foi feito por uma fisioterapeuta pediátrica, então ele realmente é muito seguro. Para o desenvolvimento motor e cognitivo de bebês e de crianças, então a gente não fez, esse não foi um bambolê feito do nada, né? A gente teve muita orientação de especialista, de reabilitador, de osteopata pediátrico, então a gente tem um acompanhamento até
com esses profissionais especialistas que nos ajudam, né, a sempre direcionar as melhores brincadeiras. Então, a gente sempre fala que brincar é o desenvolver, né, e a gente faz esse desenvolver da forma mais lúdica possível para o bebê e para a criança, para conseguir se desenvolver com saúde e de forma lúdica, e que a mãe tenha um suporte, né, porque hoje em dia tem tanta informação na internet que a gente nunca sabe o que a gente pode seguir ou não. Né? Então, o nosso brinquedo ele é seguro por isso também, porque ele vai com um manual supervisionado por um especialista. Né? Então, auxilia muito a mãe também nesse desenvolvimento motor e nessa brincadeira com esses bebês e com essas crianças. E aí você tem por faixa etária? Na verdade, o círculo do movimento, ele é a partir de 2 meses. A gente indica a partir de 2 meses porque eles enxergam um pouquinho melhor. Então, é mais fácil de brincar com o bebê. E ele não tem uma idade limite, mas pelo menos até 24 meses. Os outros brinquedos a gente tem para 6 meses e para a partir de 12 meses. Né? Então, a gente tem aí a faixa etária bem de bebê mesmo. Né? Os nossos brinquedos são focados para o desenvolvimento de bebês e de crianças até 24 meses. Uhum. Maravilha. O mais interessante, acho que você podia até mostrar de novo o que a gente chama de bambolê, mas é ciclo do movimento? Círculo do movimento. Círculo do movimento. Mostra mais um pouquinho para a gente. A gente mostrou no primeiro bloco. Na verdade, a vantagem dele é que ele é desmontável, né? Então ele tem uma trava aqui, nenhuma criança consegue soltar sozinha, sempre com a supervisão de um adulto. Por isso que a gente fala que o bebê também não pode ficar brincando sozinho. Ele é desmontável, então a mãe pode colocar uma peça na bolsa, vai num restaurante, pode levar uma peça só, né? Quando o bebê começar a ter estímulo para engatinhar, você pode deixar as peças soltas no tatame, e aí esse bebê ele vai buscar essa peça para engatinhar. Né? Então tem no manual a gente mostra diversas formas de usar. Dá para usar como mobile em cima do carrinho, dá para usar só uma pecinha com um bebê no bebê conforto no carro, que tem muito bebê que chora, então pode ir com uma peça só. Então a vantagem é que ele sendo desmontável é muito mais fácil de guardar, de transportar. Né? Você pode usar 1, 2, 3 peças só, não precisa usar sempre o bambolê montado. O bebê começou a crescer muito, além de usar sentado, que a gente indica muito, para a introdução alimentar é importante, a posição do sentado, o contato com textura. Então a gente também pode deixar ele solto em volta do bebê, para o bebê sentado conseguir pegar as peças e se fortalecer mais. Então tem diversas atividades que dá para fazer com o círculo do movimento. Muito bacana, muito bacana. A gente vê essas coisas coloridas aí, não tem como não lembrar da infância, né? E eu acho que é isso, Lúcia, porque a criança ela é muito focada no presente, né? Acho que é por isso que ela vê as cores com muita vivacidade, né? Depois a gente vai ficando adulto, é tanta coisa para nossa cabeça que a gente já não presta atenção mais no vermelho, vê um dia, uma tarde bonita, nem o sol tá lindo, a gente tá nem aí, tá correndo, tá dentro do carro, né? A criança é mais presente, né? A criança, ela não perde as oportunidades, ela tá sempre atenta a tudo, a todos os sinais, e principalmente quando ela vê, ela percebe, né? A textura, essa textura que é bem interessante. No primeiro bloco que aprendeu com as crianças que você ia ensinar como psicóloga, Sim. né? E é isso, a gente tem que voltar um pouco para essa infância e aprender também por que a gente via tantas cores bonitas, a gente sentia aquele cheiro, tudo tinha mais, porque a gente estava mais no presente, tinha a cabeça tão, né? Então a gente volta um pouco para essa coisa. Eu queria que você falasse um pouco do Olga Cos. Vocês têm muitos programas, né, esportivos, né? E eu queria entender também porque e que tipo de público vocês têm mais? É deficiente intelectual, deficiente... O Olga Cos, hoje em dia nós estamos com 6 mil atendidos, né? Sendo que em torno de 4 mil são crianças, né? Temos também adolescentes e adultos de diversas fases, com deficiências variadas, que variam entre TEA, síndrome de Down, esquizofrenia, TDAH, depressão, ansiedade, né? Diversos diagnósticos, né? E é interessante as oficinas até e os atendidos, porque o Instituto, ele não se baseia somente no esporte. Até aqui eu estava falando bastante do esporte e tudo. O esporte é nosso carro-chefe, né? Temos o esporte, mas também temos o apoio de artes. Não sei se você já sabia, mas dentro do Instituto, lá no começo, atrás, também tem artes plásticas.
tá? E artes plásticas também trabalha bastante dentro dessa forma sensorial, porque é com atividades com pintura, com atividades com manuseios de material, matéria-prima que são flores, folhas, né? Eles fazem quadros, então eles têm também um diferencial bem bacana. E fora tudo isso, tanto em artes quanto no esporte, o Instituto ele procura também desenvolver o lado social das pessoas. De que forma? Convidando-os para participar de teatro, de filmes no cinema, né? Passeios pela cidade, são passeios culturais, porque até então, a gente não falou um pouquinho lá atrás, que antigamente as pessoas com deficiência ficavam mais em casa, sim, porque acabavam não saindo, não tendo às vezes não saía, por quê? Porque também não tinha onde ir. Né? E o Instituto, ele pensando, mesmo através do esporte, a promover também essa parte social dos participantes. Então, eles são convidados a participar de festival, a mostrar o trabalho deles no dia a dia, porque não é simplesmente vai numa oficina, faz, aprende a arte e fica ali guardadinha. Não. Ele vai depois mostrar, e isso faz muito bom para a autoestima. Porque a pessoa ela aprende e depois ela mostra. Ele ensina em casa, os pais, mãe, irmãos, né? E vai para fora também para apresentar para outras pessoas. E ele acaba tendo esse acesso. Então ele tem acesso a teatro, acesso a cinema, acesso a festivais. Dentro de artes, tem um time onde eles montaram um grupo de pessoas que tocam instrumentos musicais. Então tem também essa parte que é feita, né? Tem a parte artística, onde eles fazem a apresentação. Então, esse público, ele é bem acolhido e ele pode se sobressair naquela atividade onde ele mais se sente bem e ali promovendo aquela oportunidade até dele conhecer. Porque antigamente não se tinha oportunidade de conhecer. E o Instituto, ele trouxe tudo isso. Então, é um leque de opções, né? Tem a sede própria, que é lá na Avenida São João, 313, que é a sede onde tudo acontece, a parte administrativa, mas as oficinas são realizadas em todas as zonas, Zona Norte, Sul, Leste, Oeste. Temos parceria com várias instituições e vários CELs. Então, é mais fácil até das pessoas, porque cada pessoa pode buscar aquela oficina que for mais próximo da sua residência para facilitar. Geralmente as oficinas elas oferecem atividades 2 vezes por semana, mas você não precisa necessariamente participar de uma. Se você tiver tempo disponível, você pode fazer mais de uma. Você pode fazer 2 modalidades, pode fazer a parte de artes também. Nós temos oficinas de segunda a quinta. Então, de segunda a quinta, você pode escolher aquele local que é mais próximo, né, da sua casa, que você tenha interesse. Através do site do Instituto, você vai ficar por dentro de todas as informações, todas as atividades que tem, todos os eventos pelo qual o Instituto está participando, porque tanto de artes também, quando eles fazem essas atividades que são os quadros, depois tem o dia de fazer uma exposição, onde é valorizado e reconhecido aquele trabalho que cada um faz. E dentro do esporte, depois do aprendizado, também existe o festival, onde cada participante também consegue mostrar as suas habilidades, o que ele aprendeu, o que ele assimilou, não só para a família, mas também para as pessoas como um todos. E os próprios patrocinadores também, e convidados que sempre vão, assistem e gostam bastante. Ô, Lúcia, você tem depoimentos bacanas de mães, de crianças que já participaram? O que você vem pela sua memória? Assim? Há pouco tempo mesmo, semana passada, terminou uma oficina no qual, onde a mãe começou a falar com a gente, né? Eu fiz exatamente foi isso, falei assim, olha, a gente sabe aqui na oficina no dia a dia, a gente acompanha o desenvolvimento do seu filho no dia a dia. Mas e fora, né? Porque a gente promove um trabalho onde não é para ficar só ali dentro do tatame, é para expandir, é para ir para fora. Como que está lá fora? Como que está o desenvolvimento dele? Como que vocês estão percebendo isso? E vieram depoimentos muito bacanas de mãe falando que coisas que eles não faziam na atividade diária do dia a dia, porque lá a gente trabalha o quê? Algumas responsabilidades, cada um chega com a sua mochila, então cuida da mochila. Chega com o seu calçado, cuida do seu calçado, coloca em ordem. Cuida da sua roupa, tirou o kimono, que seja o dobô, o agasalho, dobra, coloca do lado. Porque pode falar assim, mas isso são coisas, mas são coisas
coisas importantes, porque são coisas do dia a dia, coisas da vida diária. E as mães falando, olha, e antes dele participar das oficinas, isso não acontecia. Era tudo espalhado, era tudo jogado. E agora não. Se a gente deixar espalhado, ele vai lá e vai, arruma e sabe, e é responsável pelas suas coisas. Ana, tem muito adulto que precisava ter passado pela oficina dela, que vai espalhando as coisas, né, e vai embora. Aí tem que aprender cedo, né? O que você acha? Tem que aprender cedo, eu estou encantada com esse trabalho deles. E eles dão broncas, viu? Eles dão broncas. Ó, a gente faz, às vezes, associação até de leituras. Por quê? Esse do calçado, igual eu falei para você, foi de um exemplo. O que eu fiz? Nós pegamos uma parede, a gente colocou letras do alfabeto, né? E associamos com as iniciais de cada nome. Então, cada um chegava, ia até a sua inicial e colocava o seu calçado. E num dos dias, eu estava sentado na letra que era de um deles. Aí ele foi até mim e... Deixa eu colocar no meu. Falei, quer dizer que então aprendeu direitinho. O ambiente faz muito a gente. E essas coisas que a Ana também produz, eu não sei se eu estou indo no caminho certo, Ana, porque você mostrou o bambolê, que é o círculo do movimento, que as crianças vão, né? Elas a partir de 2 meses de idade, elas ficam com a barriguinha no chão. Aquele que está começando a engatinhar, então ela vai, pega, a criança tem aquela coisa de pegar logo, né? Então é todo sensorial, é muito bem feito, né? Os outros empreendimentos que você pretende daqui para frente, é sempre voltado nessa linha também, você falou que apoia muito para quem tem deficiência, mas é para todas as pessoas, né? Na verdade, a gente tem muitas ideias, na verdade, principalmente vindo de especialistas, né? A Lúcia depois até pode me ajudar. Eu acho que a gente vai conseguir fazer um trabalho muito lindo juntas. Eu estou encantada com a Olga Costa. E na verdade, o foco da Pequenos Brincantes é em desenvolvimento. Né? Então, a gente tem ideia de criar linhas no futuro para crianças maiores. A gente já tem alguns kits em desenvolvimento, né, que a gente tem que testar, a gente tem que submeter ao Inmetro. Então, isso tudo tem todo um processo para a gente conseguir trazer essa segurança para as crianças. Mas a gente tem muitos brinquedos para desenvolver para o próximo ano, para as crianças maiores, inclusive, mas todos focados em desenvolvimento, em algum tipo de desenvolvimento. Inclusive, até os livros que eu vendo no site são todos falando de algum tipo de desenvolvimento, né? Para crianças com diagnósticos, com alguma deficiência, a gente sempre indica os brinquedos sensoriais, né? Que, de fato, é onde tem maior dificuldade. A Lúcia pode me corrigir se eu estiver errada, mas é onde... Principalmente os mais novos têm dificuldade motora, tem algum atraso motor. Então, o atraso cognitivo vai em encontro do desenvolvimento motor também, né? Então, se tem um atraso motor significante, vai ter esse atraso cognitivo junto. Então, vai uma coisa ligando na outra. Então, se a gente tem um desenvolvimento motor saudável desde o início, independente de ser uma criança a termo, ser uma criança diagnosticada, se ele tem esse desenvolvimento desde o início, quando, por exemplo, a Lúcia vai conhecer essa criança lá na frente, já vai estar muito mais desenvolvida, né? Vai estar muito mais próximo do desenvolvimento normal. Então, vai facilitar muito mais. Então, quanto antes essa mãe ou esse cuidador consegue demandar tempo, né, nesse desenvolvimento dessa criança, ajudar realmente desde o início, muito mais fácil vai ser o desenvolvimento dela na sociedade depois. Né, vai ser muito mais fácil ela ter esse desenvolvimento motor, cognitivo, vai ser muito mais rápido absorver todas as atividades. Então, a gente foca sempre no desenvolvimento infantil. Né? A gente não faz nenhum brinquedo que seja só para hipnotizar essa criança, para ela ficar ali brincando, como esses brinquedos de pilha que eu falo tanto, que gritam, que piscam, né? Não é a nossa proposta é focada no desenvolvimento, então por isso que a gente tem auxílio de vários especialistas, para a gente conseguir sempre focar nesse desenvolvimento, seja ele motor, sensorial, cognitivo, tático. Então, o nosso foco é esse, né? E que a gente consiga ajudar muitas crianças aí, como a Olga Cos faz, esse Instituto Livre, que eu estou amando conhecer o trabalho da Lúcia. E já até pedi o contato da Lúcia agora para a gente conversar. Então, eu espero que a gente auxilie muitos bebês, muitas crianças se desenvolverem bem, para que a Lúcia consiga lá na frente
brincar muito com essas crianças, desenvolver ainda mais, desenvolver essa parte social que é muito importante, né? Então, se esse bebê não começa a ter esse contato cedo, ou com outras crianças, ou no próprio seio familiar, não ter essa brincadeira em conjunto, em família, lá na frente também vai ser muito difícil, quando começar na escolinha, de fato, ou a parte de alfabetização. Então, todo esse desenvolvimento infantil inicial é muito importante para a vida inteira daquela pessoa, né? Até para a fase adulta depois. Então, a gente conhece muitos adultos hoje, a Lúcia pode me corrigir também, mas como psicóloga acredito que ela deva passar também por isso. Muitos adultos hoje ansiosos e tal, com vícios orais, seja ele fumar, roer unha, comer roupa, colocar cabelo na boca, que veio lá de uma deficiência na infância, né? Porque o bebê ele passa pela fase oral, que é a fase da mão na boca, e se esse adulto ficar tirando essa mãozinha da boca do neném o tempo todo, no futuro pode ser um adulto com vício oral. Então, tudo está baseado no desenvolvimento infantil inicial, né? Então, a gente realmente foca nesse desenvolvimento na Pequenos Brincantes, porque ele é muito importante para a vida inteira dessa criança, né? Principalmente no início da fase de esportes, na fase de socialização. Então, eu espero ajudar ainda muitos bebês e muitas crianças, já são mais de 2.000 famílias auxiliadas aí com o Círculo do Movimento hoje. Então, um desenvolvimento seguro, lúdico, né, divertido, unindo toda a família aí. Que legal. E a gente vê que ela faz com amor mesmo e dedicação, né, Lúcia? Ô, Lúcia, a gente chegou ao fim do programa, mas eu queria que você desse um recado aí para os pais, para todo mundo que a gente está fazendo esse programa aqui para falar das férias, das atividades. Às vezes os pais ficam meio perdidos, tal, onde levar. Tem o Instituto Olga Costa, você entra lá no site, tem diversas atividades. Eles são voltados, assim como a Ana também, que é empresária, para o Instituto, mais para crianças com deficiência intelectual e física. E a Ana, os brinquedos dela auxiliam nessa área, mas não é só para isso, é mais para desenvolver o conhecimento, enfim. Mas eu queria que você desse um recado, porque você como psicólogo, eu acho que uma coisa interessante é não olhar tanto para a deficiência, mas olhar para o talento, né? A gente esquece disso às vezes. Esquece às vezes, até porque, e o Instituto também, ele é assim, ele é voltado para pessoas com deficiência, sem deficiência, em situação de vulnerabilidade. Então é a diversidade, né? É um projeto de inclusão cultural. Então ali vamos ter lugar para todos, né? Todos sempre tratados com respeito, com acolhimento, com alguma atividade. Como eu falei para você, tem a parte de esporte, tem a parte de artes. Então, onde a pessoa se sentir melhor, né? Porque a pessoa tem essa liberdade de conhecer todas as opções que o Instituto oferece, né? Dentro desse trabalho que a gente desenvolve. Não tem período de férias, tá? Porque o que acontece? O Instituto, ele é um projeto contínuo. Então, a duração de cada projeto geralmente é 1 ano. Então, às vezes tem período de férias que o que a gente faz? A gente para 1 semana, 2 e dá continuidade. Até pensando também naquela pessoa que leva, tem alguns outros compromissos. Então, para que tenha aquela continuidade, porque é importante que haja essa repetição e a continuidade. E no final do ano também. Né? Tem algumas oficinas que são realizadas em CELS que tem o recreio das férias, mas tem o suporte também do Instituto. A gente está ali junto, acompanhando, participando, porque também são pessoas que estão junto com a gente durante todo o ano. Né? Tá ótimo. Então, ou eles continuam nas oficinas ou eles fazem o recreio de férias, mas tem lugar para todas as pessoas e o tempo todo. Então, entre em contato aí, só bota no Google aí, Olga Costa, Instituto Olga Costa, que é facinho também, Olga Costa. Ah, e tem uma outra coisa, se você me permitir. Tem também, o que a gente faz? A gente começa esse trabalho com as crianças, mas os pais também participam junto com a gente estabelece esse vínculo e essa interação. E é porque muitas das coisas a gente inicia na oficina e os pais dão continuidade em casa e depois dá esse retorno para a gente. Porque é importante que haja essa continuidade. Não é uma coisa que a gente faz, para e ficou ali guardadinho até o outro dia que volta. Não, brincar a gente muito passa tempo, né? também. Começa com 6 anos, vai até 18 anos. Gente, a gente chegou ao fim. Eu queria agradecer bastante, então, a Lúcia Dias Mendes, coordenadora de psicologia do Olga Costa, e a Ana Fonseca, que é empresária. A gente vai mostrar umas imagens aí do
bambolê do ciclo do movimento para a gente encerrar. Não vai dar tempo de falar mais, mas dá para ver as imagens aí tão bonitas lá, ó, que a gente já explicou. É só rever o programa que está muito bonito. Obrigado, viu, Ana, pela sua participação. Obrigada eu, foi um prazer. Então tá bom, a gente fica por aqui. Ana, fico te aguardando então. Já fizemos os contatos aqui. Se fala. Bem bacana. Obrigado mais uma vez. E a você que acompanhou a gente até agora, mande a sua sugestão e a gente vai trazendo aqui nos programas, na nossa programação, tá bom? Até a próxima edição. Muito obrigado, Tânia.